Muito bem, louvado seja Deus. Pessoal, abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, sentado mesmo como estão, capítulo de número 4. Eu vou fazer só uma breve reflexão aqui da palavra de Deus. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 3. Gênesis 4, a partir do verso de número 3. Todos os que possuem a Bíblia, eu gostaria que me acompanhassem nessa leitura. Quantos encontraram, podem dizer amém. Diz o seguinte: E aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Versículo 8. Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão. Diga, seu irmão. Ok. E o matou. Amém? Amém não pela tragédia, né? Mas amém pelo texto da palavra de Deus. Pessoal, a proposta desse projeto é reconectar. Conectar, reconectar. Essa é uma palavra muito conhecida de todos nós na atualidade, em razão do tempo que vivemos, né? A tecnologia, a internet. Essa semana até o mundo experimentou aí um apagão cibernético aí, né? Muitos setores da sociedade foram prejudicados e, enfim. Então, essa palavra conexão é uma palavra que nós conhecemos bem. Lidamos muito com essa palavra nos dias de hoje. Mas, olhando isso no lado espiritual, numa perspectiva espiritual, o que quer dizer isso? O que é conectar ou reconectar? E eu estava lendo um comentário, eu levantei hoje 5h30 da manhã, para um propósito devocional que eu já faço há alguns anos, e eu estava lendo um comentário do livro de Gênesis, um comentário bilíngue do livro de Gênesis, sobre esses dois rapazes aqui. Eu até preguei já uma mensagem sobre Caim e Abel aqui, não sei se foi esse ano ou foi o ano passado, mas hoje eu queria falar aqui numa outra perspectiva. E quando eu penso nessa palavra conexão, me veio em mente exatamente o sacrifício ou o episódio desses dois rapazes aqui. Por 3 razões. Primeiro, porque tem a ver com vocês jovens, porque trata-se de 2 jovens. Os historiadores dizem que eles deveriam ter por volta de 30 a 40 anos de idade, quando eles ofereceram esse sacrifício a Deus. O que para os padrões daquela época era jovem, né? E segundo, porque se trata de 2 irmãos. Diga, 2 irmãos. 2 irmãos. E terceiro, porque o final dessa história, a tragédia que ocorreu dessa história, tem a ver com a questão da conexão com Deus. Lendo isso aqui, a gente percebe como é importante ter conexão com Deus. Faz toda a diferença na nossa vida, em todos os âmbitos da nossa vida.
sentimental, financeiro, profissional, ministerial, em todos os âmbitos da nossa vida. A presença de Deus é o grande diferencial da nossa vida. Não é a capacidade nossa, o brilhantismo nosso, seja de que forma for, mas é a presença de Deus que faz a diferença. E quando eu leio essa história desses dois rapazes, me vem essa questão da conexão. Porque quando nós lemos aqui o texto, o capítulo 4 todo, você percebe que Deus se conectou a um, mas se desconectou do outro. Tá? Deus aceita a oferta de um, mas rejeita a oferta do outro. Mas para a gente poder entender um pouco esse texto aqui, a gente tem que voltar lá no capítulo anterior, o capítulo 3. Porque tudo começou com a queda do homem, com a entrada do pecado no mundo, e o pecado é a única coisa que obstrui, não é? Que atrapalha essa conexão com Deus, é o pecado. E quando ocorreu a queda do homem no Éden, essa conexão com Deus foi interrompida. Lá no Éden, por ocasião da queda, o homem perdeu 3 coisas. Quantas coisas? 3 coisas. Primeiro, ele perdeu a inocência, por ocasião da queda. A inocência, a sua santidade, a sua pureza, ele perdeu. Porque ele passou, doravante, a ter conhecimento do pecado. Até então ele não tinha. Segunda coisa que ele perdeu a posição, porque ele foi expulso do jardim. Deus o expulsou do jardim, ele perdeu a posição dele. Terceira coisa, e o mais grave de tudo, ele perdeu a comunhão com Deus, porque ele foi expulso da presença de Deus. Imagine o homem perder essas 3 coisas, a santidade, a posição e a comunhão com Deus. E é exatamente isso que o pecado faz na nossa vida. E quando essa conexão foi interrompida por conta do pecado, o homem ficou perdido. Eu imagino que quando Adão foi expulso do paraíso, imagine você ter que retomar a sua vida sem saber para onde ir. Hoje a gente consegue fazer um planejamento. Eu vou mudar para tal lugar, eu vou para tal cidade, eu vou para tal estado, eu vou para tal país. Você faz um planejamento, você se planeja, não é? Você se organiza para você enfrentar pelo menos os desafios iniciais disso. Mas e quando você tem que sair de um lugar sem saber como, nem para onde, nem sem direção nenhuma? Foi o que aconteceu com Adão. E aqui o que a gente faz quando a gente perde algo muito importante? A gente tenta recuperar. Existem três coisas em relação a essa questão da recuperação. Número 1, existem coisas que você perde que você consegue recuperar. Sim ou não? Número 2, existem coisas que você perde que você só recupera parte delas. Número 3, existem coisas que são irrecuperáveis. Você não recupera mais. Foi o que aconteceu com Adão. Deus criou o jardim, colocou ele lá, deu a ele todas as condições necessárias de viver uma vida feliz, abençoada. Não precisava nem trabalhar, nada, tudo certinho. Mas ele perdeu. Ele desobedeceu, ele quebrou um princípio de Deus. Qual foi o princípio que ele quebrou? O princípio da obediência. Um mandamento de Deus, um princípio de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer que melhor é obedecer a Deus do que sacrificar. E eu acho interessante isso, porque Deus prefere a minha obediência do que o meu culto. É incrível isso, né? Deus prefere a minha obediência do que a minha liturgia, o meu culto. Ou seja, não adianta você estar aqui cultuando se você não obedece a Deus. Se você não caminha pelo princípio da obediência,
E não é só a Deus obedecer pai e mãe, obedecer o seu patrão. O princípio da obediência, ele é universal. Obedecer os seus pastores, a Bíblia é até um mandamento que a Bíblia diz. Então, Deus prefere a minha obediência do que o meu culto. E o culto é importante. Mas de pouco adianta você estar cultuando aqui, adorando aqui, batendo palma aqui, pulando aqui, cantando aqui, adorando aqui, cultuando aqui, se você não vive o princípio da obediência. E Adão que quebrou esse princípio. Por isso que veio sobre ele todas essas consequências. E uma delas foi ser expulso, foi perder a conexão com Deus. E aí o que é que vai fazer? Quando você perde uma coisa muito importante, você tenta recuperar. A sua vida tem que seguir de alguma forma. Tá? Tem que caminhar de alguma forma. Você precisa recomeçar a sua vida, reconstruir a sua vida, redirecionar o seu caminho de alguma forma. Foi o que Adão fez. E aí ele teve que construir toda a sua vida, ou reconstruir a sua vida, longe da presença de Deus. E aí eu pergunto uma coisa a vocês aqui. Será que é fácil tentar direcionar a sua vida longe de Deus? Explica para mim. Como é que a gente faz? Como é que a gente redireciona os nossos caminhos longe de Deus? Longe da presença de Deus. Se a presença de Deus é a razão pela qual nós existimos, se a presença de Deus é a razão pela qual você e eu estamos aqui hoje, eu estou aqui, você está aí, como é que a gente faz sem a presença de Deus? Davi, tendo a consciência disso, ele chegou a dizer: olha, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. O que é que a gente faz? Tem que fazer alguma coisa. Adão reconstrói a sua vida, a sua família, longe de Deus. Ele vai para uma terra e lá ele tenta reconstruir a sua vida. Não é? Porque depois de uma tragédia, a vida da gente não termina, a vida da gente continua. Não é? Seja qual for a tragédia que a gente enfrente, ocorreu uma situação difícil, a vida da gente não pode parar, tem que caminhar. A gente tem que recomeçar de alguma forma. E aí ele vai viver a sua vida, vai criar os seus filhos. E particularmente aqui esses dois filhos, os dois primeiros filhos, Caim e Abel. Alguns estudiosos dizem que esses garotos aqui nasceram quando eles ainda estavam no Éden. Bom, se isso for verdade, hipoteticamente falando, se for verdade, então eles presenciaram o jardim de Deus, toda aquela relação que Deus tinha com Adão, a visitação que Deus fazia no jardim, eles viveram toda aquela experiência, eles viveram tudo aquilo. Só que agora a vida mudou, a agenda mudou, a história mudou, as circunstâncias mudaram. E muitas vezes essas mudanças que vêm na nossa vida, elas não avisam, não mandam recado. A gente não está preparado para certas coisas que acontecem na nossa vida. Certo? Às vezes eu falo para minha esposa em casa, a gente comenta muito, eu falo para ela, você está preparado para um dia ficar sem eu? Não, estou não. Eu falei, pois é, deveria. Né? Porque nós não somos eternos. Né? Nós não somos eternos. Eu lido com a minha mãe em casa, por exemplo, minha mãe tem quase 80 anos. Há um tempo atrás, a minha mãe estava com seu esposo ao lado, trabalhando na obra de Deus, servindo. Hoje ela está sozinha. Sozinha, eu digo, no tocante ao casamento. Meu pai está com o Senhor. E ela está vivendo os seus dias aqui conforme pode. Então, o que acontece diante disso? A gente precisa recomeçar a vida, ter coragem, juntar os pedaços, o que tem, e continuar a caminhada. Eu costumo dizer que, para nós que servimos a Deus, nós só temos uma direção, é para frente. Quem pode dizer amém? É para frente que a gente anda. Haja o que houver, é para frente que a gente anda. Nós estamos diante aqui desses dois meninos aqui, esses dois rapazes oferecendo a Deus
um sacrifício. Aí eu pergunto o seguinte: quem foi que ensinou eles a ofertar? A pastora Joslaine falou aqui sobre a oferta. Quem ensinou eles a ofertar? A ideia de sacrifício, de levantar um altar e oferecer ali uma oferta, um sacrifício ao Senhor. Quem ensinou isso a eles? Muito provavelmente Adão, o pai. E por que ele fez isso? Porque ele desenvolveu a ideia de se reconectar com Deus, uma vez que ele perdeu a comunhão com o Senhor. Quando ele foi expulso do jardim, ele perdeu a presença de Deus. E ele então cria um mecanismo, um meio de tentar trazer essa presença de Deus de volta para si. E um desses mecanismos é o ato, a atitude de levantar um altar e oferecer ao Senhor a sua oferta. E isso ele ensinou aos seus filhos, porque Caim e Abel reproduziu o que aprenderam dos seus pais. Entendeu? Percebe o desespero do ser humano pela presença de Deus? Tem um escritor que diz que todo ser humano tem um vazio dentro de si do tamanho de Deus, e só pode ser preenchido por Deus. Mas o que é que as pessoas fazem hoje? Tentam preencher esse vazio de Deus com entretenimento, com festa, com viagem, e não tem nenhum problema quanto a isso. O problema é querer substituir algo que é insubstituível, que é a presença de Deus. E aí as pessoas andam, viajam, vivem, festejam, né? Enfim, realizam, correm para lá e para cá, tentando preencher aquele vazio. Tem uma coisa interessante, na biografia do Elvis Presley, eu acho que foi o penúltimo show que ele fez nos Estados Unidos. O funcionário do hotel, onde ele estava hospedado, após o show ele foi para o hotel e tal, aí o funcionário percebeu que ele estava no corredor do hotel, sentado no chão, com uma garrafa de uísque de $1.000. E ele bebia e chorava, bebia e chorava. E ele se aproximou do Elvis e perguntou o que estava acontecendo. A resposta dele foi a seguinte, ele disse: olha, eu tenho milhões de fãs no mundo todo, e nesse momento há um vazio enorme dentro de mim. Lembrando que Elvis nasceu num berço cristão, família de origem batista, cantava na casa do Senhor. Aliás, os primeiros LPs que ele gravou eram de música gospel, lindos por sinal. Percebe o vazio? Porque o homem, o ser humano, ele foi criado para viver conectado a Deus. Quando nós vemos a maneira como o homem foi criado por Deus, ele foi criado para viver dependente de Deus. O homem precisa de Deus. O ser humano precisa de Deus. Ele foi criado com esse mecanismo da dependência de Deus. Então, longe de Deus, ele não pode viver. Não há vida, não há sentido, não há significado longe de Deus. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode viajar para onde quiser. Ele faz da sua vida o que bem quiser. Ele faz do seu corpo o que bem quiser. Mas nada disso preenche o vazio de Deus. Quantos jovens dizem assim: o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. E aí, faz o que quer com o seu corpo. Faz tanta coisa, não é? Hoje em dia, tudo tentando preencher o vazio. O entretenimento, festas, nada mais são do que preenchimento do vazio. Só que não consegue. Porque esse vazio, esse buraco, esse ato que há dentro do ser humano é do tamanho de Deus. Só a presença de Deus pode preencher esse vazio. Esses dois rapazes vêm oferecer a Deus, então, o seu sacrifício. E aí vem Caim e oferece a Deus fruto da terra. Ele era lavrador. E vem Abel e oferece a primícia do seu rebanho. Caim oferece fruto do seu trabalho. Abel oferece fruto do seu trabalho. Aparentemente, as duas ofertas pareciam estar tudo certo, tudo igual. Só que tem uma questão. Antes de Deus receber a oferta, ele recebe quem?
Quem? O ofertante. Está no texto. Deus rejeitou primeiro Caim e a oferta. E Deus aceitou primeiro Abel e a oferta. Percebe? Então, quando você vem para o culto, você não vem oferecer um culto. Você é o culto. Entendeu? Eu sou o culto que Deus está recebendo. Você é o altar. Você é o altar, é o sacrifício que Deus está recebendo. E aí tem uma coisa interessante, nesse caso. Caim oferece, Abel oferece. Mas quem estabelece o culto agradável? Quem decide se o culto é aceitável ou não? Deus. E aí Deus decide rejeitar Caim e a oferta dele, mas decide aceitar Abel e a sua oferta. Percebe a responsabilidade que nós temos na casa do Senhor, no culto a Deus? Às vezes a gente fala assim, puxa, mas o culto hoje não foi legal. Olha, sinceramente falando, irmão, o culto não tem que ser legal para mim. Quem tem que agradar do culto, do que está sendo feito aqui, é Deus. Tudo aqui é feito para Ele. Louvor é para Ele, adoração é para Ele, né? Devoção é para Ele, aplauso é para Ele. Ele é merecedor de toda a honra, de tudo que é feito aqui, tudo é para Ele, deve ser para Ele. Pastor Antônio Gilberto, saudoso pastor Antônio Gilberto, ele diz que a liturgia é para nós, o culto é para Deus. Porque há uma diferença entre liturgia e culto. Liturgia são aqueles parâmetros que cada igreja estabelece para o seu culto. E aí cada denominação tem a sua liturgia. Agora o culto, ele é independente de qualquer liturgia. Você pode estar lá no meio do mato e você está cultuando a Deus. Você pode estar na cama de um hospital, está cultuando, adorando a Deus. Não importa o lugar, a circunstância, o seu estado de espírito, o seu estado emocional. Não importa quem está na frente cantando ou dirigindo. O culto é diferente. E Deus conhece cada coração, e Deus conhece cada culto, cada altar que está aqui esta noite, Ele conhece. Você está oferecendo o seu melhor para Deus? Como foi falado aqui. Qual é o seu melhor para Deus? A sua melhor pregação? Seu melhor louvor? A sua melhor oferta? E não se trata aqui de quantidade de oferta, mas daquilo que a gente dá com liberalidade, com coração. A maior oferta foi uma viúva que Deus, e quem elogiou foi Jesus. Disse, ela deu a maior oferta. A questão é que quando Caim foi oferecer o seu culto a Deus, ele não estava em condições diante de Deus. E aí, Deus rejeita ele. Entende? E Deus resolve então cortar a conexão com Caim. Irmãos, eu acho tão pesado isso, quando eu leio essa passagem, eu acho muito pesado esse texto. Deus rejeitar o sacrifício de alguém, o culto de alguém. Tem um hino aí, que vocês conhecem muito bem esse hino, de uma cantora muito conhecida. A letra do hino diz o seguinte, Deus não rejeita a oração é alimento. Só que nós temos dois problemas teológicos aqui. Deus rejeita a oração e a oração nunca foi alimento. Percebe? Nós temos na Bíblia exemplos de orações que Deus rejeitou. Houve um momento na história do povo de Israel que Deus disse assim, eu não estou ouvindo vocês. Vocês estão clamando, eu não estou ouvindo vocês. Porque Deus é livre, Deus é soberano. Ele decide ouvir ou não ouvir. Alguém diz assim, mas Deus não ouve a minha oração. Deus ouve todas as orações. Agora, respondê-las, isso depende dele. Entendeu? Se ele quiser. Deus faz se ele quiser. Porque se ele não quiser, ele não faz. E aí você pode espernear, pode gritar, pode fazer o que você quiser, não faz. Mas também, se ele decidir fazer, ninguém impede Deus de fazer. Ele é soberano, ele é Deus. E ele decidiu, olhou para Caim,
olhou no seu coração e disse assim: não aceito você, não aceito você, não aceito sua oferta. E vai fazer o quê? O que a gente vai fazer se Deus não decide não aceitar o meu culto, a minha oferta, a minha entrega? Sabe, quando Deus olha para nós, o olhar de Deus vai lá no mais profundo da nossa alma. O autor aos Hebreus, lá no capítulo 4, verso 12, ele diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma. Você já procurou saber onde é que fica isso? Divisão da alma e do espírito. Onde é que fica isso, irmão? Eu não sei, não. Eu não sei. Eu só sei que a palavra de Deus vai lá. No mais íntimo, ela vai lá. E quando ela vai lá, ela atinge lá, ela mexe. Ela mexe, ela impacta. Ela mexe com as emoções. Ela desestrutura. Ela derruba. Tal como uma fera brava. Lembra de Saulo de Tarso? A palavra foi lá, o testemunho de Estevão mexeu com ele, impactou ele. Jesus derrubou ele, foi lá, a palavra foi lá no fundo, lá dentro. Porque Deus conhece o nosso coração. Deus não está vendo apenas as nossas reações corporais, exteriores. Deus está vendo lá no interior da gente, o nosso culto lá. Entende? Deus sabe o que acontece dentro da gente. Deus sabe o tamanho da minha dor, das minhas frustrações, das minhas alegrias. Deus conhece a gente. Deus conhece você. A parte mais profunda é a sua alma. Deus conhece a sua alma. Ele te aceita ou te rejeita, Ele conhece você. Ele conhece a mim. Não adianta vestir uma capa de religião. Eu tenho 20 anos de fé, eu tenho 30 anos de fé, grande coisa. Se Deus rejeita o meu culto, do que adianta isso? Deus está reprovando muita gente nesse tempo que a gente está vivendo. Muita gente está sendo reprovada por Deus. Muitos cantores, pregadores, pastores, líderes estão sendo reprovados por Deus. Não estão passando na peneira de Deus, né? No raio-x de Deus, porque Deus conhece o nosso coração, as intenções. E se tem um lugar que está cheio de boas intenções, é a igreja. Na igreja todo mundo tem boas intenções, mas Deus conhece o coração. Às vezes a gente olha para alguém e fala assim: ixi, esse daí, nossa. Um dia desse eu fui pregar numa igreja nossa, e aí um irmão me perguntou assim, falou: pastor, o senhor não fica chateado se eu perguntar uma coisa para o senhor, não? Eu disse: bom, você me falando isso aí, eu já estou preocupado, né? Mas o que é? Ele disse assim: o senhor é pentecostal? Eu disse: por quê? Não, porque o senhor é tão quietinho, tão caladinho. Ele queria me ver pulando, sabe? Saltando, gritando, dando pulo para cima, dando pirueta. Né? Irmão, cada um tem um jeito, uma forma. Eu falei para ele: irmão, eu sou tão pentecostal, que se você encher minha paciência aqui, eu te dou uma rajada de língua estranha aqui, você cai no chão. Né? As pessoas olham assim, acham, puxa, aquele ali, olha a cara dele, olha lá, não está batendo palma, não está cultuando. Cada um tem uma maneira de adorar a Deus, meu irmão. E de repente tem um aqui pulando e voando e aquela coisa toda. E aí você fala: nossa, esse aí está cheio do poder. Como é que você sabe disso? Como é que você sabe que é poder? Às vezes não é. Às vezes não é. Às vezes é empolgação. Entendeu? Às vezes é fogo estranho. Deus conhece. O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos. Sabe o que é gemido inexprimível? É quando a gente não consegue verbalizar.
as palavras. A nossa alma geme. A dor é tão lacinante, é tão profunda, é tão intrínseca, que não sai palavra. A gente geme. Se geme. Deus entende essa linguagem. O cantor Valdos, tem um hino que ele compôs, que ele fala sobre isso. Lágrimas falam na oração. Deus conhece a linguagem da nossa alma. Antes de você abrir a boca e verbalizar, Deus já conhece. Ele sabe o que você está fazendo aqui hoje. Jovem, Deus conhece a sua vida. Deus conhece os seus sentimentos. Deus sabe que os sentimentos do jovem é muito confuso. Eu já fui jovem, já passei por isso. A gente se apaixona à toa, perdidamente. Eu me lembro quando eu me apaixonei pela a dona Rosinha, eu quase não dormia à noite, tanta paixão. Meu Deus, que coisa! Aquela dor no coração. E quanto mais eu ouvia ela, mais forte ficava aquilo. Não é? A gente sabe, Deus sabe que você é assim, que os seus sentimentos são assim. Deus sabe as dúvidas que você tem no âmbito profissional. Será que eu sou advogado? Será que eu sou médico? Será que eu sou engenheiro? Deus conhece você, Deus sabe. Deus é capaz de entender aquilo que você não consegue expressar por palavras. Ele entende. Diga glória a Deus. Nós servimos a um Deus que nos entende, que entende você, entende seu coração, entende as suas expectativas, entende você, Deus entende. Ele rejeita Caim, mas aceita a de Abel. E aí é o seguinte, 2 irmãos, diga 2 irmãos. Ok. Aí Caim, ao invés de ficar satisfeito, né, ou pelo menos ficar na dele, né? Não, fica irado. O cara fica irado, com raiva do irmão. Foi Deus que rejeitou a oferta dele, mas ele ficou com raiva de quem? Do irmão. Por que não ficou com raiva de Deus? Ficou com raiva do irmão. Diz o texto aqui. Resultado da história. Ele se levanta contra o seu irmão e o mata. O primeiro homicídio registrado pela Bíblia ocorreu dentro de uma família. E a razão desse homicídio foi a conexão com Deus. Percebe, quando se perde a conexão com Deus, o homem fica sem direção. Ele é capaz de tomar atitudes absurdas, como foi o caso de Caim. Sabe como a Bíblia define Caim? Está lá na primeira carta de João, no capítulo 3. João diz que Caim é do maligno. É a designação da Bíblia que a Bíblia dá a Caim. Do maligno. Entende isso? João está dizendo assim, Caim é do diabo. Ele entrou para a história com essa característica, com essa designação. Deveria ter escrito uma história diferente, mas estava desconectado de Deus. E aí ele entendeu que ele precisava eliminar o seu irmão. E aí ele cometeu esse ato de matar o seu próprio irmão. Isso resolveu o problema dele? Não. Porque Deus pesou sua mão sobre Caim. Assim como seu pai foi expulso do jardim, ele foi expulso da presença de Deus. E Deus colocou um sinal nele, e isso é uma polêmica muito grande, né? Que sinal que Deus colocou em Caim? Eu não sei não. Não me pergunta não que eu não sei. Eu só sei que Deus colocou um sinal nele. E aonde ele chegasse, em qualquer lugar que ele chegasse, as pessoas olhavam para ele e via aquele sinal de maldição na vida dele. E o pior não foi isso. O pior é que a geração que ele produziu, olha só, gente, a geração que nasceu dele foi a geração ímpia, a geração corrupta, a geração maligna. Todas aquelas nações que perseguiam Israel, jebuseus, amorreus, perizeus, aquele pessoal lá, todas aquelas raças lá são descendentes de Caim.
Sabe o Golias, aquele que lutou contra Davi, os gigantes? Descendentes de Caim. Os chamados gigantes daquela época. Era uma raça que existiu na época antiga e que, por alguma razão, Deus os extinguiu da face da terra. Porque certamente, se vivessem no tempo nosso hoje aqui, eles não dariam conta de viver nesse mundo nosso hoje aqui. Descendentes de Caim. Não apenas ele, mas toda a sua família foi afetada pela sua desconexão com Deus. Percebe, irmão? O reverendo Billy Graham diz o seguinte: todas as vezes que você quiser ficar longe de Deus, Satanás tem um barco preparado para você. Quer ir para longe de Deus? O diabo vai facilitar essa trajetória. Quer fazer o que você bem entender da sua vida? Eu vou fumar maconha. Eu vou fazer sexo. Eu vou fazer o que eu quiser, né, com o meu corpo. O corpo é meu, eu faço o que eu quero. Ok, faça, fique à vontade. Mas você vai colher as consequências disso como Caim colheu. Porém, se você quiser ser fiel, se você quiser servir a Deus, tem espaço para você também. Deus conhece você. Será que Deus está recebendo o seu culto aqui esta noite? Onde você se coloca nesse cenário? Onde você está? Deus aceitou Abel e a sua oferta. Por quê? Porque ele ofereceu um sacrifício perfeito diante de Deus. Leve essa palavra para a sua casa. Eu acho que a palavra de Deus, ela deve ser refletida, pensada. Mais do que pulada, mais do que, tem que pensar. A palavra de Deus tem que arder na nossa consciência. Saia daqui hoje com isso, com essa mensagem na sua mente. Você é o culto que Deus quer receber. Ofereça a Deus a sua vida. Diga: Senhor, aqui está a minha vida. Aqui está a minha história. Eu sou isso aqui. Eu não sou nem mais e nem menos, nem aquém nem além. Eu sou isso aqui. É isso aqui que eu sou. Receba a minha vida. Receba a minha oferta. Receba os meus dons, os meus talentos, minha família, minha profissão, os meus sonhos. Ofereça isso na presença de Deus esta noite. Deixa Deus receber você com uma oferta suave. Oriandará, baixandarás. Levanta sua mão comigo assim. Diga assim: Deus, receba o meu culto, que sou eu, esta noite. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus, por favor. Glória a Deus. Você é o culto. Fala para o seu irmão assim: você é o culto. Você é o culto que Deus quer receber. Deus aceitou a oferta de Abel, amém? Que Deus possa te aceitar nesta noite. Amém, gente? Deus não está buscando pessoas perfeitas, porque Ele sabe que nós não somos. Mas Ele está buscando obediência. Obediência. Obediência, obediência. Numa sociedade que cultua a desobediência como a nossa. A rebeldia. É muito bonito hoje ser rebelde. No linguajar, nas roupas, nos relacionamentos. A mídia aplaude isso. Certo? O cinema aplaude isso. A sociedade cultua isso. Na igreja nós somos chamados a sermos ovelhas do Senhor Jesus. A reconhecer que nós dependemos de Deus. Dependemos do Senhor. Esse ar que entra nos seus pulmões aí é uma permissão de Deus. Esses olhos lindos que vocês têm aí, que estão me vendo aqui, é Deus que está dando isso a vocês. Essa oportunidade que nós estamos tendo hoje aqui de recomeçar os trabalhos de jovens aqui na nossa igreja,
É Deus que está fazendo isso hoje. Deus nos trouxe aqui hoje. Deus me trouxe aqui hoje. Ele me permitiu estar aqui. Ele nos permitiu estarmos aqui nesse lugar. É permissão dele, é desejo dele, é vontade dele, é desígnio dele. Ele é soberano, ele é eterno, ele é puro, ele é Senhor, ele é sobre todas as coisas. Nós dependemos de Deus assim como dependemos da água, do alimento de todo dia. Eu preciso de Deus. Eu preciso estar conectado a Deus. Não posso me afastar de Deus. E Ele nos conectou a Ele por meio de Cristo, como foi lido aqui na leitura de 1 Coríntios capítulo 4. Cristo veio e por meio da cruz, Ele nos conectou ao Pai. Nos reconectou. Adão caiu. Cristo, como segundo Adão, está de pé. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele louvor, a Ele toda santidade, a Ele toda perfeição, a Ele toda devoção, a Ele todo o meu ser, a Ele todos os meus bens, a Ele todas as minhas palavras, a Ele todas as minhas esperanças, a Ele todas as minhas expectativas, para sempre, para sempre.